Ora, boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo a mais esta iniciativa, neste caso da Rede Valor. Temos connosco o Dr. Nelson Sousa, que é o Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, e temos o privilégio de dispor do seu contributo, da sua reflexão, do seu conhecimento durante mais ou menos uma hora. Permite-me só umas palavras muito rápidas para introduzir o nosso convidado. Portanto, como disse anteriormente, o Dr. Nelson Sousa é Secretário de Estado neste Governo, mas já foi Secretário de Estado de Pequenas e Médias Empresas, do Comércio e dos Serviços, portanto é reincidente. Foi chefe de gabinete do Ministro da Economia, professor Daniel Bessa, no 13º Governo Constitucional, e foi até há pouco tempo diretor municipal de Finanças da Câmara Municipal de Lisboa, condição em que deu apoio e prestou elevado contributo para a nossa boa gestão das águas. Recordo-me disso há uns meses atrás. Foi gestor em vários campos, nomeadamente eu queria referir o Compet-CREN, foi administrador do IAPMEI, foi gestor de programas PEDIP, foi diretor-geral da Associação Industrial Portuguesa e foi responsável pelos primeiros programas de apoio à indústria enquanto subdiretor-geral da indústria. E finalmente devo referir, para o fazer sentir mais em casa ainda, que é licenciado em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e, portanto, um dos reflexos do contributo que as universidades podem dar ao desenvolvimento dos países. Aquilo que o Dr. Nelson Sousa vai fazer hoje é ajudar-nos a refletir sobre a política de desenvolvimento e o papel das universidades nessa política, que é um assunto absolutamente central, não só para a Universidade de Lisboa, para o conjunto das universidades, mas sobretudo para o país. Recordo, só como forma de introdução, que o Governo se tem esforçado por transmitir a necessidade de uma revalorização e de uma centralização do sistema científico português, elogiando a sua capacidade e o seu vigor em anos passados, e que tem tentado conjugar essa revitalização do sistema científico português com a necessidade de melhoria de qualificações e aumento da competência tecnológica. Este é um desafio que não toca somente às universidades, não é uma função exclusiva das universidades, mas é preciso reconhecer que as universidades neste cenário jogam de certeza um importante papel. E para aproveitarmos o tempo, passo a palavra ao nosso convidado. Muito obrigado pela sua vinda, pela sua presença. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento à Universidade de Lisboa, na pessoa do Sr. Vice-Reitor, por este convite, por esta oportunidade que nos é sempre útil, no sentido de que ouvimos opiniões, ouvimos observações e, porventura, até críticas, que nos permitem afinar o direcionamento, o conteúdo e a intensidade das políticas públicas que nós temos sob a nossa responsabilidade. Faço também, saudando aqui os responsáveis das diversas escolas aqui presentes, e é com gosto que também reconheço aqui na sala, portanto, algumas pessoas com quem já me habituei desde há muito tempo de discutir estes temas, de temas ligados ao desenvolvimento, de temas ligados à eterna e à recorrente questão da parceria entre a universidade e a sociedade e as empresas, e, como tal, julgo que me autorizarão um tom bastante informal desta minha intervenção. Achei mesmo que seria maçador para alguém que tem como profissão o enriquecimento e o acumular de conhecimentos, pudesse fazer, portanto, aqui uma intervenção de natureza mais formal. Iria dividir, portanto, esta minha apresentação inicial, que eu vou tentar conter em 30 minutos, portanto, em dois blocos. O primeiro deles com algumas notas sobre esta temática do desenvolvimento regional,
e o segundo, então, entrando mais diretamente no tema que nos foi sugerido, de refletir sobre o papel que a Universidade de Lisboa pode ter na promoção do desenvolvimento regional, portanto, aqui no nosso país. Começando pelo primeiro tema, diria que este conceito de desenvolvimento regional está empiricamente associado a um objetivo que é da correção das assimetrias regionais. Ou seja, portanto, o desenvolvimento regional não é, portanto, normalmente entendido como uma política de desenvolvimento global de todo um espaço do território, mas é uma política que visa diminuir as assimetrias, os imbalances, portanto, entre territórios de um determinado agregado. Esse agregado pode ser, tanto um agregado mais vasto, como, por exemplo, é o caso típico da União Europeia, que tem uma política de desenvolvimento regional que nos últimos anos ou décadas, porventura, se autodesignou como uma política de coesão, é assim que ela é conhecida, e que tem em vista, naturalmente, acelerar, incentivar o processo de convergência real entre os diversos Estados-membros que compõem, portanto, a União. É uma política já com alguma tradição, quer na afetação de meios financeiros, quer no texto dos próprios tratados. Portanto, este propósito de prosseguir um objetivo de nivelamento, um objetivo de aproximação dos níveis de desenvolvimento económico e também dos níveis de bem-estar e de qualidade de vida, portanto, nos diversos espaços do território, portanto, europeu. Mas, portanto, podemos falar em desenvolvimento regional em territórios mais reduzidos, podemos falar de um objetivo de desenvolvimento territorial ou desenvolvimento regional aqui em Portugal, portanto, entre as diversas regiões, e mesmo, digamos, tanto quando normalmente associamos o desenvolvimento regional, aqui e acolá, nós temos discussões, por exemplo, eu tenho com alguma frequência alguma discussão se, por exemplo, a política prosseguida a nível da região norte, se ela própria está ou não está a diferenciar intrarregionalmente os territórios de mais fraco desenvolvimento dentro da própria região norte. Portanto, aquilo que tenho, digamos, aqui para concluir, é que isto pode-se abordar a diversos níveis, as problemáticas passam a ser diferentes, mas há que ter sempre aqui alguma cautela, por razões que eu já vou explicar, quando falamos da correção das assimetrias regionais, quando descemos a nível da delimitação territorial. Não é? Porquê? Porque, normalmente, digamos, para prosseguirmos uma política de desenvolvimento regional, temos de ter a informação de tentar quantificada e apurada e a dar 2 ou 3 notas que não é fácil medir quer o produto, quer o rendimento de agregados territoriais muito reduzidos. Portanto, começamos aqui a ter distorções. Já vou falar de algumas delas com efeitos práticos nesta questão da política de desenvolvimento regional. Mas, portanto, conforme eu estava a dizer, portanto, um bom exemplo do desenvolvimento desta política é a política de coesão a nível da União Europeia. Diria, conforme já, aliás, sublinhei, que é uma política com alguma tradição no contexto das políticas europeias, aliás, onde, digamos, tanto era o tronco essencial, o instrumento essencial do processo de convergência da União Europeia. Teve sempre um approach quando, portanto, nos anos 60, nos anos 70 e prosseguidos na década de 80, um processo que era um processo que as autoridades públicas, nacionais e comunitárias reuniam facilmente um consenso que era de uma estratégia
de desenvolvimento win-win, onde quem pagava a política ganhava, e ganhava sobretudo porque esta política de coesão gerava procuras adicionais, e procuras adicionais seriam oportunidades para as economias mais poderosas de expandir o seu produto, e, naturalmente, quem recebia, entre aspas, portanto, os apoios, naturalmente tinha também oportunidades para dotar o seu país de melhores condições, de condições que lhes permitiriam fazer este processo de catching up para, portanto, os padrões, tanto europeus. Aliás, ainda antes desta política dentro da Europa, a própria Europa do pós-guerra teve e acertou com os Estados Unidos uma estratégia deste tipo, que foi materializada através do Plano Marshall. O Plano Marshall teve esta abordagem, que foi, digamos, tanto um plano muito significativo de ajuda dos Estados Unidos ao investimento na reconstrução da Europa, naturalmente que serviu à Europa, que serviu a reconstrução muito mais rápida do que aquilo que teria sido possível só com os recursos próprios. Naturalmente que aqui os Estados Unidos também, durante este período, é que fizeram, digamos, tanto, e aproveitaram a oportunidade para marcar a diferença com que saíram no final aqui deste processo, porque a Europa reconstruiu-se, o Japão também, digamos, tanto foi objeto de um mesmo tipo, e os Estados Unidos, naturalmente, num e no outro lado, conseguiram impulsionar e dar um avanço significativo à sua economia. Portanto, tudo ia bem, tanto aqui neste tipo de estratégias, e estratégias essas que foram continuadas nos anos 80 e nos anos 90. Ou seja, quando a Europa quer dar maior impulso, quando esse maior impulso, de alguma forma, se traduz em dificuldades acrescidas para os países mais atrasados, aquilo que se passava era que havia uma aceleração, havia um reforço financeiro significativo dos chamados pacotes associados à política de coesão. Portanto, sobretudo nos anos 80, com a construção do mercado único, que criou naturalmente dificuldades aos países menos preparados para atuarem num mercado mais unificado, por um lado. Também, por outro, relativamente a outro choque, que foi a questão das negociações do então GATT, depois mais tarde a OMC, que produziu uma liberalização que afetou, aliás, de uma forma assimétrica os diversos Estados-membros, consoante o seu tipo e perfil de especialização. Aqui, digamos, tanto a política de coesão serviu sempre para, digamos, tanto, para que os Estados se pudessem adaptar, para que os Estados, portanto, menos desenvolvidos se pudessem modernizar, inovar e construir as suas infraestruturas. Muitas vezes, e daí, digamos, tanto surgirem de quando em quando algumas observações menos positivas para este tipo de dinâmicas, que se traduzem em alguns comentários de que a Europa, para ser construída, foi, digamos, tanto, comprou, entre aspas, digamos, tanto, os países que seriam objeto de uma pressão competitiva maior. Até que, digamos, tanto, chegamos, tanto aqui à moeda única. E já, digamos, tanto aqui, não se verificou já um consenso tão alargado quanto, digamos, tanto existia tanto anteriormente. Ou seja, os pacotes financeiros da política de coesão começaram a ser desacelerados, não foram diminuídos, mas eles basicamente estagnaram, portanto, os valores, e, portanto, este grande, porventura, o maior desafio em matéria de integração das economias, neste caso, não só da economia nominal, mas também da economia real, portanto, aqui, que foi a construção da moeda única nos termos é que foi construído, aqui sim, digamos, não foi acompanhado pelo mesmo tipo de estratégia. Daqui resultou aquilo que é conhecido já, portanto, do nosso lado, que é, naturalmente, que a política de coesão foi perfeitamente incapaz, e os recursos que estavam associados à estratégia, de
mitigar que fosse os efeitos de outros choques que resultaram de outros projetos na natureza europeia, nomeadamente o da construção da própria moeda única, o que levou a que os países, sobretudo os países do Sul, os países da primeira coesão, portanto, que eram, portanto, aqui os países do Sul, tivessem sido submetidos aqui a um choque que naturalmente foi assimétrico e que naturalmente prejudicou, inclusivamente até todos os efeitos que poderiam retirar-se dos processos de convergência. Queria aqui apenas fazer uma pequena observação que tem já algo de reflexão um bocado mais prática. Estas questões do desenvolvimento regional e das políticas, conforme eu disse ainda há bocado, como qualquer política precisa de medição, precisa de indicadores, tem de se definir o que é uma região pobre, porque, afinal de contas, e tem de se definir com base em dados objetivos, não pode ser avaliações subjetivas, porque se trata de discutir pacotes financeiros e a sua distribuição. E, portanto, aqui nós, portanto, enfim, e a própria abordagem que se faz a esta problemática de desenvolvimento, já desde há muitos anos, nunca conseguiu inventar um melhor indicador que não seja este do PIB per capita. É certo que este PIB per capita, quando é trabalhado a nível europeu, é objeto de uma correção, de uma espécie de deflator, que são as paridades de poder de compra, que ajustam, digamos, o poder de compra desse produto que é gerado. Portanto, aquilo não é dividido o PIB, o nominal, digamos, pelas pessoas, mas, digamos, esse PIB faz ali uma correção que, digamos, favorece ou nivela mais os países menos desenvolvidos. Porquê? Porque, digamos, é suposto o nível de preços normalmente, digamos, ser menor, digamos, ali do que nas regiões mais desenvolvidas. Portanto, há aqui esta tecnicalidade, mas vamos esquecer-nos dela. E depois há aqui outras questões de natureza prática que criam, digamos, aqui problemas quando se trata de money, de divisão de pacotes, digamos, daqui. Em primeiro lugar, tanto uma evidência tão evidente que as pessoas muitas vezes não se recordam dela. Aqui é, digamos, esta questão do PIB per capita. O numerador, portanto, é o PIB, é aquilo que é produzido, é pelas pessoas que trabalham, e no numerador está, digamos, o número de pessoas que residem num determinado território. Portanto, nós temos aqui este problema, digamos, de estarmos aqui a atribuir às pessoas que residem num determinado local o produto, ou seja, o rendimento daquilo que é produzido, digamos, naquele local de trabalho. Eu, portanto, passei uns anos, aliás, os últimos anos, no município de Lisboa, onde esta questão, onde esta matéria era muito evidente. Aqui em Lisboa, basicamente, residem 500 mil pessoas, mas, digamos, aqui trabalham todos os dias 700 a 750 mil pessoas. Portanto, ou seja, o produto gerado aqui, entre muitas outras coisas, é dessas 750 mil pessoas, que depois é dividido por 500 mil pessoas, são aquelas aqui que residem. O que é que isto dá? Isto dá aqui algumas distorções, sobretudo em locais que são polos de atração, são polos de atração de emprego. Portanto, porque nós, se é assim, então todos estes concelhos, estas zonas limítrofes aqui à volta, por isso é que eu estava a chamar a atenção que a política de desenvolvimento regional tem alguma dificuldade em fazer-se, por exemplo, a nível concelhio, não se deve fazer, porque, digamos, teríamos aqui problemas aqui desta natureza. Porventura, o Conselho de Sintra, que todos os dias manda 70% da sua população ativa para trabalhar em Lisboa, portanto, não tem esse produto em Sintra, mas se dividir esse produto dos 30% que trabalham lá
pela população residente vai dar, digamos, tanto um PIB per capita baixinho. Portanto, isto são problemas de ordem prática que resultam, digamos, tanto aqui de muitas distorções e que leva, quando vocês virem as estatísticas, que, por exemplo, a região mais rica do mundo digamos, tanto é a região de Londres. Portanto, a região de Londres, a região de Paris, Hamburgo, a região é Baerna, Munique, portanto, tudo aquilo que são grandes polos de atração, quer dizer, de emprego, são, digamos, tanto com um PIB per capita, digamos, tanto muito, muito elevado. Aliás, que é aquilo que também sucede aqui com Lisboa. Lisboa, de facto, tem um PIB per capita, tem um rendimento superior, mas não tanto superior quanto o indicador, portanto, aponta. Isto também se passa muito com as zonas turísticas e passa-se também, naturalmente, de uma forma imediata, com zonas de implantação, como, por exemplo, as zonas francas, onde, digamos, tanto, o produto, muitas vezes, digamos, tanto, é empolado artificialmente e depois atribuído aos habitantes daquela região, como se passa neste momento na Madeira. Mas as zonas turísticas também são, até porque, enfim, aqui as pessoas aqui da economia e mais envolvidas no cálculo da estimativa dos PIBs regionais, sabem que muitas vezes o produto regional é estimado a partir de indicadores, e muitos indicadores desses são de consumo e outros até, digamos, tanto de coisas tão prosaicas como o nível de levantamentos nas caixas multibanco. Portanto, são, digamos, tanto medidas de aproximação para o cálculo de um indicador, tanto regional, mas que depois influencia aonde? Sobretudo nas regiões turísticas, que têm, digamos, tanto um montante de população que consome, que levanta dinheiro, portanto, tudo isso, digamos, aqui, também vemos por isso mesmo zonas turísticas. No nosso caso, o Algarve e a Madeira. A Madeira, portanto, já tem duplo efeito, zona franca e zona turística. Mas nós vemos países que aparentemente não têm o nível de desenvolvimento que aparentam, mas, por exemplo, Malta e Chipre, Chipre, por causa do turismo e também por causa de ser uma praça financeira, digamos, tanto, tem já um PIB per capita superior à média comunitária, e Malta também. Portanto, há aqui, digamos, aqui este tipo de questões que depois, quando se trata de distribuição de dinheiros, gera, digamos, aqui uma confusão grande. Mas, portanto, tem de ser assim e é assim, apesar de a Comissão Europeia também ter uma técnica, muitas vezes, para se resolver este tipo de questões, que é quando chega, portanto, nas últimas horas de um Conselho Europeu que tem de decidir sobre as perspectivas financeiras para os últimos 7 anos, adota, portanto, distribui uns lump sums, faz uns descontos dos cheques britânicos, essas coisas todas, que é para corrigir aqui este tipo de problemas e que ainda persistem. Aliás, importa aqui dizer que o cheque britânico não é praticado todos os anos no orçamento da União Europeia e representa qualquer coisa como 3 a 4 bis todos os anos. Aqui é, digamos, tanto um acerto de contas, afinal, que, como sabem, já vem desde os tempos da Primeira-Ministra Margaret Thatcher. Portanto, como vemos, digamos, tanto, isto tem, tanto aqui estas tecnicidades, mas eu queria aqui concluir esta primeira parte da minha intervenção por uma questão mais conclusiva e com maior resultado, digamos, aqui prático. E que é, digamos, tanto, o que é que têm sido, grosso modo, os resultados desta política de coesão, portanto, a nível da Europa. Para depois partir para a segunda parte, que é o papel das universidades, o papel do conhecimento na promoção do desenvolvimento territorial, portanto, e regional. Nós temos aqui, portanto, a primeira conclusão, que é uma conclusão empírica, que se verificou connosco, é que estes processos que normalmente financiam, sobretudo, investimento físico nas economias, depois, tanto as políticas de coesão começaram a prestar atenção a outro tipo de dimensões,
mas, portanto, tradicionalmente foi muito dotação de infraestruturas, rodoviárias, ferroviárias, de energia, etc, etc. Portanto, envolveu muito investimento físico. E aquilo, quer dizer, aquilo que se verifica empiricamente, digamos, é o seguinte, e passou-se com Portugal. Os ganhos nos primeiros anos de convergência, quando se parte muito de baixo, são relativamente rápidos. Costumo dizer que aqui, neste caso, ao contrário do que é a sabedoria popular, passar dos 8 para os 80 foi relativamente fácil. Nós conseguimos, algures entre, portanto, 15 anos, digamos, foram suficientes para nós chegarmos de níveis de PIB per capita abaixo dos 50, grosso modo isso, que é o ponto de partida da Bulgária, portanto, agora, para valores muito perto dos 70, 75, os tais 80, quer dizer que eu falo, 70, 75. E depois, a partir daí, digamos, tanto, começamos a bater, perdoem-me a expressão, começamos a bater no teto. E estamos assim, já, pelo menos há 15 anos, quase envolvidos, continuamos aqui com este nível, quer dizer, de convergência. É curioso que, diria, quer dizer, que não se sabe, não é? Porque, entretanto, este período onde começamos a estagnar também coincidiu com um período de dificuldades adicionais trazidas para a economia portuguesa, digamos daqui. Mas é curioso notar-se que este mesmo comportamento se verificou com os países de leste e na mesma conjuntura adversa. Ou seja, países como os Bálticos, como a própria, portanto, como a Eslováquia, como a República Checa, também começaram, quando, portanto, até há menos de 10 anos, começaram com níveis, tanto à volta disto, alguns deles, é certo, partindo ali dos 50 e tal, 60, mas estão todos eles, praticamente, nós estamos metidos agora, digamos, estamos iguais a eles. Portanto, onde, digamos, tanto rapidamente, até alguns que já nos ultrapassaram, a Eslovénia já anda nos 70 e tal, mas cá está, digamos, tanto, há ali um número que é dos 70, 80, digamos, tanto, onde parece, digamos, tanto, que as coisas começam a fazer diferença. Empiricamente, digamos, tanto, tiro daqui duas conclusões. Em primeiro lugar, que provavelmente este processo de convergência, esta ideia que temos, é quase como uma utopia, digamos, tanto, da convergência plena. Qualquer dia vamos ser como os melhores, ou pelo menos como a média. Portanto, é uma convicção que não está sustentada na observação empírica, pelo menos daquela, quer dizer, que eu faço. E a bônica desta tese diria, digamos, tanto aqui uma coisa. É que, neste momento, a comparação entre o Estado com maior PIB per capita, retiro daqui o Luxemburgo e a Irlanda, por razões muito específicas, não são representativos. Um, porque tem uma atividade financeira enorme, que dá, portanto, atira, portanto, o indicador para um claro posicionamento da outlier, e o outro que é a Irlanda, que tem, digamos, tanto, um nível de rendimento, quando medido pelo PIB, digamos, muito alto, mas quando medido por rendimento nacional, tanto, ou seja, descontando aquilo que paga, digamos, tanto aos investidores estrangeiros como remuneração pelo capital investido, digamos, tanto, fica cá em baixo. Portanto, eu tirei este, portanto, utilizei o da Alemanha. Entre a Alemanha e a Bulgária, portanto, a relação é de 2,7. Portanto, é de 2,7. E em abono aqui desta tese, que não há convergências plenas, vale a pena olhar para uma experiência que já tem 240 anos, que tem um orçamento federal umas 50 vezes maior que a Europa loca, portanto, com um processo de convergência, digamos, tanto, muito impulsionado por processos muito significativos de transferência de recursos, e que, digamos, tanto, estou a falar dos Estados Unidos. A relação entre o país mais rico, o Estado mais rico dos Estados Unidos, também mais uma vez excluindo o Alasca, tem os valores empolados por causa do petróleo e não está lá gente nenhuma também, portanto, e cá está, digamos, tanto o indicador, mas, portanto, tirando aquilo, é curiosamente o Delaware. O Delaware é na costa oeste, é um
pequeníssimo Estado, mas que tem, digamos, tanto uma atividade na indústria farmacêutica muito grande e também de praça financeira. Mas estava a dizer que a relação entre o Delaware e o Mississippi, o eterno último, que ocupa o eterno último lugar, eu tive a oportunidade de confirmar que teve quase sempre em último lugar, ou seja, nunca teve processo de convergência, coisa nenhuma, é de 2,4. Portanto, depois de 240 anos de integração e de um federalismo político pleno, e depois de um orçamento federal fortíssimo, a relação, digamos, tanto, não é muito diferente, digamos, tanto, dos níveis de rendimento. Tenho também aqui uma outra explicação. É que, de facto, o patamar para a convergência plena requer outro tipo de investimentos. Portanto, está provado que a manter-se o perfil de investimento que deu aqueles resultados rápidos no início, agora, neste momento, a persistir no mesmo perfil de investimento, os resultados por unidade investida, digamos, tanto, vão ser aqueles que, digamos, tanto, a curva há de dizer, ou seja, tendencialmente nulos, ou quando não, tanto muitas vezes, tanto negativos. O que quer dizer que saltamos rapidamente aqui para a segunda parte da minha intervenção, que é a questão de que precisamos dar outro conteúdo às estratégias de investimento. Esse conteúdo, naturalmente, não pode deixar de ser um conteúdo mais intensivo em capital humano e mais intensivo em conhecimento. Portanto, e é aqui que se joga, portanto, é nesta matéria que se joga, e depois numa série de fatores intangíveis que têm a ver com valores sociais, valores culturais, valores que tendem, digamos, tanto, onde quem tem de investir valoriza de forma diferente daquela que está habituada, digamos, aqui em Portugal. Aqui em Portugal continua a existir, e sempre existiu, um certo atavismo de uma admiração pela obra feita, e a obra feita é sempre algo que é construído, e esta atitude cultural perspassa a sociedade portuguesa toda. Portanto, não é só dos autarcas, nem dos presidentes de juntas de freguesia. Portanto, nós vemos responsáveis políticos e líderes, digamos, tanto das comunidades e dos setores onde se inserem, digamos, tanto, com esta perspectiva ainda. Portanto, enquanto acharmos que, de facto, investir no conhecimento, investir nas pessoas, investir na melhoria do relacionamento dos sistemas produtivos com as comunidades, acharmos, quer dizer, que isto é uma coisa que se tem de fazer para ficar bem na fotografia apenas, portanto, não chegaremos lá. Portanto, agora a dúvida que se coloca poderá ser, digamos, daqui a seguinte. Bom, mas estamos aqui na Universidade de Lisboa. Lisboa não precisa fazer nenhum processo de convergência, então a Universidade vai apoiar o desenvolvimento regional como? Isto tem, portanto, uma resposta que é uma resposta evidente. Naturalmente, a Universidade de Lisboa tem o potencial que é reconhecido, que é conhecido, pelo menos, e que, digamos, tanto, que a Universidade tem de ter uma estratégia de se posicionar e de se valorizar num contexto mais internacional em que se move, portanto, tem de competir internacionalmente, mas também tem de mostrar a sua utilidade social, no sentido em que ela própria também deve estar ao dispor das estratégias de desenvolvimento regional. Portanto, e isto, digamos, é aqui um desafio, digamos, tanto, que não é fácil, porque depois as próprias regiões têm lá os seus próprios atores que acham que estão bem sozinhos, portanto, e sabem e são autossuficientes em matéria de conhecimento, portanto, não precisam de ninguém. Portanto, eu sei, quer dizer, que não depende apenas da Universidade de Lisboa, digamos, tanto, dar, digamos, tanto, aqui este caminho. Mas eu diria que é o grande desafio que se coloca, digamos, daqui à Universidade, para, digamos, tanto, poder ser socialmente útil, digamos, daqui ao país. Portanto, este manancial, portanto, este instrumental todo que está aqui à volta da Universidade de Lisboa, naturalmente, o país precisa disto. O país
precisa que a Universidade de Lisboa trabalhe claramente fora do seu território. E para isso, há instrumentos de apoio, portanto, a Universidade pode trabalhar com outras universidades, a Universidade pode trabalhar com politécnicos, a Universidade pode trabalhar com instituições que já se dedicam desde há algum tempo à transferência de conhecimento e à transferência de tecnologia para, os setores industriais, nomeadamente aqueles que estão localizados em regiões mais desfavorecidas. A Universidade pode trabalhar com empresas fora do seu território, quer em regime de copromoção, quer até na perspectiva de ser, alguém que fornece conhecimento ou fornece assistência tecnológica ou transfere, algo que é útil, aqui para esta empresa. O PT 2020, eu tinha prometido a mim próprio que hoje não ia falar do PT 2020 e dos dinheiros e dos milhões. Mas o que é certo, é que, porventura, existem este tipo de instrumentos em todo lado. Não é fácil, muitas vezes, identificá-los, não é muitas vezes fácil interpretar aqueles regulamentos e aquela linguagem, mas, eles que estão lá, estão lá. Portanto, isto para além de também haver a oportunidade das universidades também, continuarem a ser fontes produtoras de conhecimento e não apenas, também ter esta ideia, que é uma ideia que não existe neste mundo em permanente rotação tecnológica e de conhecimento, que é alguém que tem muito conhecimento, ponto final, parágrafo, acabou, e que vai continuar a ter daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, portanto, isto não existe. Portanto, eu tenho bem a consciência que é um estoque que carece sempre de permanente atualização e onde a obsolescência, também muitas vezes verifica-se com alguma rapidez. Portanto, eu tenho consciência disso, por um lado. Também tenho consciência de que aquelas opções que muitas vezes aparecem e que dizem qualquer coisa assim, bom, as universidades têm de fazer aquilo que as empresas querem. Portanto, numa lógica das universidades serem puxadas em termos dos seus programas para aquilo que a economia precisa. Eu tenho uma opinião sobre esta matéria. Portanto, isso é desejável, mas isso funciona apenas quando a procura do conhecimento é uma procura com algum grau de sofisticação. Eu conheço muito bem o tecido empresarial português, já lidei muito tempo, diretamente com ele, até do lado das associações empresariais e, aquilo que se passa é que esta perspectiva de deixar a produção de conhecimento ao comando de alguém que procura conhecimento, aqui não funciona por falta de sofisticação, de visão de médio e longo prazo, daqui. Portanto, nós não podemos nem, dizer, nem a universidade, naturalmente, se fechar num casulo de onde, raras vezes sai, nem, aqui ao contrário de dizer que, afinal de contas, as universidades têm de fazer aquilo que as empresas entenderem. Portanto, para além da utilização mais ou menos, quase como um menu de instrumentos que estão à disposição para, em cada caso, serem utilizados e formatados, eu diria que valeria a pena pensarmos aqui em simultâneo, portanto, a este tipo de iniciativas, portanto, diria mais individualizadas, um exercício que eu acho que poderia ser útil, portanto, ao país e que até está consignado no próprio programa do Governo, que é um exercício, porventura, mais direcionado, de natureza experimental, é certo, mas passaria pelo seguinte. Passaria por articular opiniões e vontades na construção daquilo que podia ser um roadmap de produções futuras que pudessem integrar o nosso portfólio de produtos e serviços que depois as empresas fazem. Fazendo, portanto, uma reflexão, desde logo em conjunto,
com a universidade, com as empresas e com as agências públicas, de fazer uma tentativa de cruzamento, da construção, se quiserem, de uma matriz, em primeiro lugar, de identificar quais são as procuras emergentes, quais são as procuras que a própria sociedade, digamos tanto, vai eleger como procuras com futuro. Por exemplo, uma delas, tanto é tudo aquilo que se relaciona com o chamado crescimento verde, incluindo as questões de natureza energética. É um mundo de crescentes necessidades e oportunidades. Portanto, é preciso agora trocar isto por miúdos. É preciso ver, dentro deste mundo, como sempre, digamos, tanto aquilo que nós temos maior potencial, maior capacidade para intervir de uma forma mais rápida. Portanto, uma primeira área. Uma segunda área, que é uma área que é empiricamente evidente, ainda que não devidamente quantificada e perspectivada, que é a questão dos serviços e produtos ligados à gestão deste problema que a Europa e Portugal têm, que é o problema do envelhecimento. Portanto, há aqui muitas áreas, há aqui muitos produtos, há aqui muitos serviços que também têm a ver com este bloco, digamos, tanto, que também é preciso saber identificar e ver e tentar quantificar. E, em terceiro lugar, portanto, enfim, isto é uma mera hipótese que tem de ser confirmada. Em terceiro lugar, portanto, uma área onde, porventura, os agregados familiares gastam uma percentagem crescente dos seus rendimentos, a nível da Europa e mesmo, porventura, aqui em Portugal, e que tem a ver com uma área que é a do entretenimento e a da cultura. Entretenimento e cultura. Entretenimento numa noção ampla. Inclui turismo, inclui naturalmente de tudo aquilo que nós gastamos, nós ou os nossos filhos, porventura, gastam, portanto, em matéria de jogos digitais, portanto, de tudo aquilo que são novas atividades desportivas, dos spas, portanto, enfim, de tudo aquilo que naturalmente vai ter uma procura crescente. Se fizermos isto, e se ao lado, em linha, pusermos, identificarmos tecnologias transversais, as TICs, a biotecnologia, a nanotecnologia, as tecnologias de produção. Quer dizer, se fizermos este cruzamento aqui, nós devemos ter oportunidade de conseguir definir algo que nós dizemos assim, nós somos bons aqui, a Universidade de Lisboa é aqui, digamos, tem aqui um núcleo de competências aqui bom aqui, e cruza aqui com isto, e aqui até há empresas ou até há setores que já mostraram que têm pernas para andar, digamos aqui. Cá está, digamos, tendo aqui uma definição de uma matriz que eu achava que devia ser preenchida através de um diálogo sério entre a Universidade e as empresas e os agentes empresariais e as agências públicas, no sentido, não queria uma matriz de centenas de produtos. Para ensaio piloto, acho que devíamos identificar umas dezenas de produtos, cruzando mercados com tecnologias e assegurando, aí sim, as políticas públicas, todas as condições para que aquele projeto pudesse ser desenvolvido e implementado. Quer condições de financiamento, não só através dos grandes, mas também através dos instrumentos financeiros e de financiamento, e digamos, tanto em todas as fases, digamos, tanto desde a fase de desenvolvimento daquilo que será necessário desenvolver, até, digamos, tanto a capacidade para os produzir e, sobretudo, para os colocar no mercado. Acho, quer dizer, que era uma perspectiva mais voluntarista, não seria isento de crítica, porque, afinal de contas, depois abriríamos uma call onde o programa estava mais ou menos detalhado, mais ou menos descrito, era para fazer aquilo, não era para fazer outra coisa. Portanto, é uma ideia que nós vamos consolidar, vamos refletir e depois vamos desafiar quem são parceiros essenciais, como a Universidade de Lisboa e outras universidades e produtoras têm de saber. Portanto, eu acho que demorei um bocado mais tempo do que aquilo que tinha programado, mas, portanto, naturalmente, terei todo o interesse em agora debater e responder às questões que entendo útil colocar.